fazer o nosso bolo de cenoura vulcão. Tá? Essa receita rende 1 kg de bolo, o que dá para 8 adultos comerem tranquilamente. Tá? Você vai precisar aí de 2 cenouras grandes, cruas. Você vai tirar a casca dessas 2 cenouras e depois você vai cortar elas em rodelas para facilitar na hora de passar no liquidificador. 4 ovos grandes inteiros, 150 ml de óleo de soja, 200 gramas de açúcar refinado, 250 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de fermento químico em pó. Além dos ingredientes que eu passei, é importante que você tenha uma forma como essa, uma forma redonda, que tenha esse dispositivo aqui para fazer o furo no meio da massa para dar o efeito vulcão. Este vídeo que você está assistindo é uma das centenas de aulas que você encontra dentro da Escola Diana na Cozinha, uma escola que ensina as pessoas a fazerem produtos de comida para vender, para comercializar. Eu estou deixando a receita no link da descrição, você vai lá, conhece a escola e você pega a receita gratuitamente para você fazer aí na sua casa. Então vamos ao modo de preparo. Tá? A gente precisa fazer um suco de cenoura para a gente bater com a farinha de trigo. Você vai precisar de um liquidificador. Então a gente vai entrar com óleo de soja, 4 ovos, cenoura, a cenoura crua, açúcar e o fermento químico. Perceba que foi todos os ingredientes menos a farinha de trigo. Tá? Depois a gente vai misturar a farinha de trigo numa outra etapa. Agora a gente vai bater esses ingredientes, tá, até se transformar em uma espécie de suco de cenoura. Bati bem, então agora aqui a gente já tem a parte líquida para a gente fazer a nossa massa do bolo de cenoura. Agora a gente vai misturar a farinha de trigo com aquele suco de cenoura, tá? Em um recipiente a gente coloca a nossa farinha de trigo, a gente coloca o suco de cenoura. E agora eu vou bater esses ingredientes. Você pode, obviamente, utilizar uma batedeira, tá? Então, no mínimo, vou bater aqui. Então, ó, é como se fosse uma massa de sorvete mole. Então, você precisa chegar nessa consistência aqui. Agora que a massa está pronta, é importante que você ligue o seu forno para pré-aquecer ele, tá? Você vai colocar 180, 190 graus. O meu forno ele começa em 190 graus e você então vai deixar ele pré-aquecendo por uns 5, 10 minutos aí para a gente colocar a nossa massa no forno, tá? Então 180, 190 graus, deixa pré-aquecendo. Aqui na forma que a gente vai colocar o bolo, é importante que você unte ela para que a massa do bolo não grude na forma, tá? Você pode untar com spray, você pode untar com a margarina ou você pode untar com óleo de soja. Como na massa do bolo já tem óleo de soja, eu vou continuar com o óleo de soja mesmo. Minha forma já está bem untada, tá? Não esquece de untar essa parte aqui também para não grudar a massa do bolo. Agora com a forma untada, a gente vem e despeja a nossa massa. Despejei minha massa aqui, a gente bate para ela se assentar bem aqui. Um detalhe super importante é que a sua massa, ela não pode chegar até a boca da sua forma, tá? Ela tem que chegar até mais ou menos a metade ou um pouquinho por cima da metade, porque o bolo ele tem fermento, então ele vai crescer, tem que ter espaço aqui para o bolo crescer dentro da nossa forma, tá? Então sempre a sua massa tem que chegar no máximo até metade, um pouquinho por cima da metade da forma. Agora aqui a gente vai levar o nosso bolo para assar, 180, 190 graus por 40, 45 minutos. Tá? Você tem que ir monitorando, cada forno é de um jeito. O que você pode fazer é espetar um garfo no bolo para saber se o bolo está bom. Tá? Se o garfo sair seco, quase limpo, é porque o bolo está bom. Se o garfo sair molhado, é porque o bolo ainda precisa de mais tempo no forno. Agora vamos aos ingredientes para a gente fazer o nosso brigadeiro em calda, para a gente colocar por cima do bolo. Você vai precisar de 50 gramas de margarina, pode ser margarina com sal mesmo. 40 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, tá? Não pode ser achocolatado. Evita usar, por exemplo, Nescau, Toddy, porque tem muito açúcar. Então você precisa usar um chocolate em pó de qualidade, 50% cacau. Aqui eu estou usando a marca Garoto. E também vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, da marca que você quiser, e uma caixinha pequena de 200 gramas de creme de leite também da marca que você quiser.
Agora a gente vai começar a preparar a calda de brigadeiro que vai por cima do nosso bolo. Tá? É importante que você faça essa calda quando o seu bolo sair do forno. Tá? Assim que você tirar ele do forno, você faz o brigadeiro. Se você fizer o brigadeiro antes, ele vai endurecer e aí acaba ficando difícil de você colocar por cima do bolo. Então você coloca a panela em uma boca do fogão média. Tá? Você não coloca na sua maior boca do fogão, porque senão pode acabar queimando o brigadeiro. O fogo está desligado, tá? Então você vai colocar aqui o leite condensado, o creme de leite, a margarina e o chocolate em pó. Com o fogo desligado, você vai misturar bem esses ingredientes, deixar eles bem uniformes, bem homogêneos, sem ligar o fogo. Bom, os ingredientes estão bem misturados, agora eu vou ligar o fogo. E aqui agora, basicamente, a gente vai ficar mexendo durante uns 6 minutos, 7 minutos, tá? Tem que ir mexendo com uma certa frequência para o brigadeiro não queimar. Nosso brigadeiro em calda já está pronto. Tá? Quando você passa a colher, você consegue ver o fundo da panela, mas o brigadeiro ele volta e fecha rapidinho. Tá? Mas você consegue ver o fundo da panela. Esse é o ponto. Então a gente desliga. Eu cozinhei no fogo médio por 7 minutos. Tá? Fogo médio por 7 minutos. Meu bolo já está fora do forno, já está um tempo descansando, cerca de meia hora que ele já está fora do forno. Aqui eu só vou passar uma faca de leve para ajudar a desenformar, mas ele já está solto. Tá? A gente untou ele com óleo, então ele já está solto. Agora eu venho aqui com um recipiente, com um prato, coloco por cima. Desenformou fácil. A gente pega e vira ele agora, com cuidado, tá? E agora a gente vem com a cobertura de brigadeiro e coloca bastante brigadeiro no meio para dar o efeito vulcão na hora que a gente cortar o bolo. Basicamente está pronto. Agora o calor do bolo e o calor do brigadeiro vai acabar de assentar o chocolate, ele vai ficar mais bonito, mais uniforme em cima do bolo, tá? Para finalizar, você pode polvilhar um pouquinho de granulado de brigadeiro para deixar ele mais bonito, com aspecto mais apetitoso.